Biografia Leon Denis. Desde os tempos mais antigos, o ser humano tem levantado os olhos para o céu e se perguntado sobre os mistérios da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde seguimos após o fim da existência material? Ao longo da história, muitos pensadores se dedicaram a refletir sobre essas questões profundas. Entre eles, destacou-se um homem de espírito sereno, mente investigadora e coração profundamente voltado para o bem da humanidade. Seu nome era Leon Denis. Discípulo intelectual de Allan Kardec, Denis dedicou sua vida a estudar, compreender e divulgar as realidades espirituais que transcendem o mundo visível. Por meio de suas obras e de suas reflexões, procurou esclarecer o destino da alma, o sentido da existência e as leis que conduzem o progresso do espírito. Mais do que um filósofo ou escritor, Leon Denis tornou-se uma das grandes vozes do pensamento espiritualista, ajudando a ampliar os horizontes da compreensão humana sobre a vida, a morte e a continuidade da existência. Esta é a história de sua vida, de suas ideias e de seu legado. Leon Denis, de 1846 a 1927, um sucessor e propagador da doutrina, codificada por Allan Kardec. Leon Denis, lê-se Denis, nasceu num lugarejo chamado Fouques, situado nos arredores de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846. Sua casa era humilde, assim como os pais Josephine, que era materialista, e Ana Lúcia Denis, que era espírita. Cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Desde os seus primeiros passos neste mundo, sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível. Lia obras sérias, conseguindo, assim com esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Era um autodidata sério e competente. Jamais desperdiçou um minuto sequer de seu tempo, com distrações frívolas, às quais a maior parte dos homens recorre para matar as horas. Com 12 anos, concluiu o curso primário e a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes estudos. Desde cedo tinha problemas com sua saúde física, seus olhos principalmente. Tinha 16 anos quando salientou-se como um dos melhores oradores e dos mais ardentes propagandistas. Com 18 anos, tornou-se representante comercial, o que o obrigava a viajar constantemente, e isto até quase envelhecer. Denis adorava a música e sempre que podia assistia a uma ópera ou concerto. Gostava de dedilhar ao piano árias conhecidas, de tirar acordes para seu próprio devaneio. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Encontrava na água a bebida ideal. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis falou. Nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço, para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Como tantos outros, disse ele, procurava provas, fatos precisos de modo a apoiar minha fé,
mas esses fatos demoraram muito a vir. A princípio, insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações que não me satisfizeram a ponto de, por vezes, pensar em não mais prosseguir em minhas investigações, mas, sustentado, como estava, por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível deseja experimentar-nos, medir nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos a seus segredos. Encontrava-se em seus trabalhos de experimentações, quando importante acontecimento se verificou em sua vida. Allan Kardec viera passar alguns dias na pacata cidade de Tours, com seus amigos. Todos os espíritas turenses foram convidados a recebê-lo e saudá-lo. Em 1880, pelas cidades e vilas que percorria, por força de seus afazeres, pronunciava conferências e fundava círculos e bibliotecas populares. É incalculável o número de conferências por ele proferidas na França, no propósito de propagar a Liga de Ensino, fundada por Jean Massé. O ano de 1882 marca, em realidade, o início de seu apostolado, no qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. O materialismo e o positivismo que olham para o espiritismo, com ironia e risadas. Os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em se aliar com os ateus para ridicularizá-lo e enfraquecê-lo. Mas Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito de Gianni. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Em 2 de novembro de 1882, Dia dos Mortos, que um evento de capital importância se produziu e sua vida, a manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século havia de ser seu guia, seu melhor amigo, seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, e que lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis indagasse se seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa: coragem, a recompensa será mais bela. A partir de 1884, achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. Escreveu, em 1885, o trabalho O Porquê da Vida, em que explica com nitidez e simplicidade o que é o Espiritismo. Em 1892, recebeu um convite da Duquesa de Pomar para falar de Espiritismo em sua residência, numa dessas manhãs célebres em que se reunia quase toda Paris. Ele ficou indeciso, temeroso. Depois de muito meditar, pesando as responsabilidades, aceitou o convite. O êxito de seu livro. Depois da morte, situara-o como escritor de primeira ordem. Os grandes jornais e revistas ecléticas o solicitavam. As tiragens sucessivas desse livro esgotavam-se rapidamente. Eis a notícia publicada por Le Journal, de Paris, acerca da reunião na casa da duquesa. A reunião de ontem foi uma das mais elegantes, ouvindo-se a conferência de Leon Denis sobre a doutrina espírita. De uma eloquência muito literária, o orador soube encantar o numeroso auditório, falando-lhe do destino da alma, que pode, diz ele, reencarnará até sua perfeita depuração. Ele possui a alma de um Bossuet, soube criar um entusiasmo espiritualista. A principal obra literária de Denis foi a concernente ao espiritismo, mas escreveu outro sim, segundo o testemunho de Henri Sauce, várias outras, como Tunísia, Progresso, Ilha de Sardenha, etc. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi, dia a dia, enfraquecendo-se.
A operação a que se submeteu 2 anos antes não lhe proporcionara nenhuma melhora. Suportava, com calma e resignação, a marcha implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Tudo aceitava com estoicismo e resignação. Jamais o viram queixar-se. Todavia, bem podemos avaliar quão grande lhe devia ser o sofrimento. Mantinha volumosa correspondência. Jamais se aborrecia. Amava a juventude, a alegria da alma. Era inimigo da tristeza. O mal físico, para ele, devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo fato de não mais poder manejar a pena. Secretárias ocasionais a substituíam nesse ofício. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições de seus livros e de seus escritos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem, à sua incomparável memória, superava todos esses contratempos sem molestar ou importunar os amigos. Depois da morte de sua genitora, uma empregada cuidava de sua pequena habitação. Ele só exigia uma coisa, a do absoluto respeito às suas numerosas notas manuscritas, as quais ele arrumava com meticulosa precaução. E foi justamente por causa dessa sua velha mania que a duquesa de Pomar o denominara de o homem dos pequenos papéis. Em 1911, após despender não pequeno esforço no preparo da nova edição de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, caiu gravemente enfermo. O tratamento enérgico de seu médico para a pneumonia pô-lo de pé em curto lapso de tempo. Grande e profunda dor estava para ele reservada. Veio guerra de 1914 e seu espírito se condói ao ver partir para o fronte a maioria de seus amigos. Léon padecia então de uma doença intestinal e estava parcialmente cego. Pela incorporação, seus amigos do espaço, e entre eles um espírito eminente, comunicavam-lhe, de tempos em tempos, suas opiniões sobre essa terrível guerra, considerada em seus 2 aspectos, visível e oculto. Essas práticas levaram-no a escrever certo número de artigos, por ele publicados na Revue Spirit, na Revue Suisse des Sciences Psychiques e no Echo Fideschle d'un Demi-Siècle. Através desses artigos, Léon Denis extravasou todo o seu grande amor pela terra em que nasceu, dentro da lei de causa e efeito. Quando a guerra aproximava-se de seu fim, a Revue Spirit passou a publicar em todos os seus números artigos de Léon Denis. Após a guerra de 1914, aprendeu Braille, o que o permitiu ficar atualizado e fixar sobre o papel, por meio de grille, impressão em Braille, os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois, já nesta época de sua vida, estava, por assim dizer, quase cego. Em 1915, iniciava ele nova série de artigos repassados de poesia profunda e serena sobre a voz das coisas, preconizando o retorno à natureza. Nessa época, um forte vento soprava contra o kardecianismo. O fenomenismo metapsíquico espalhava aos 4 ventos a ideia de uma doutrina puramente filosófica. O Sr. P. Reus fazia grande alarde por meio do jornal L'Opinion, com entrevistas e comentários tendenciosos. Afirmava prematuramente que à medida que a metapsíquica avançasse, o espiritismo iria, pari passu, perdendo terreno. Sua profecia, no entanto, ainda não se realizou. Após a vigorosa resposta do Sr. Jean Meyer, pela Revue Spirit, Léon Denis, por sua vez, entrou na discussão na qualidade de presidente de honra da União Espírita Francesa, em carta endereçada ao Matin, na qual estabelecia, com admirável nitidez, a diferença existente entre o espiritismo e o metapsiquismo. A partir desse momento, Léon Denis teve que exercer grande atividade jornalística para responder às críticas e ataques de altos membros da Igreja Católica, saindo-se,
como era de esperar-se, de maneira brilhante. Dentre as suas múltiplas ocupações, foi presidente de honra da União Espírita Francesa, membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso Espiritista Internacional, realizado em Paris no ano de 1925. Dirigiu por muitos anos um grupo experimental de espiritismo na cidade de Tours. Enquanto o codificador exerceu suas nobilitantes atividades na própria capital francesa, Leon Denis desempenhou a sua dignificante tarefa na província, ou pelo interior do país. Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e neste mesmo mês, a Revue Spirit publicava o seu derradeiro artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927, lá pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia o atacava outra vez. A vida parecia abandoná-lo, mas seu estado de lucidez era perfeito. Suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram dirigidas à empregada Georgette. É preciso terminar, resumir e concluir. Assim fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Naquele momento, faltaram-lhe completamente as forças para articular qualquer outra palavra. Por volta das 21 horas, seu espírito elevou-se. Seu semblante parecia ainda envolvido em uma espécie de êxtase. As cerimônias fúnebres realizaram-se no dia 16 de abril. Atendendo ao seu próprio pedido, o enterro foi simples e modesto, sem qualquer ofício religioso de igrejas confessionais. Ele está sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours. E assim chega ao fim a jornada terrena de Leon Denis, um homem que dedicou sua existência à busca da verdade, ao estudo das realidades espirituais e ao esclarecimento das grandes questões que acompanham o ser humano desde os tempos mais antigos. Ao longo de sua vida, Denis não buscou glórias pessoais nem reconhecimento material. Seu verdadeiro objetivo sempre foi contribuir para que a humanidade pudesse compreender melhor o sentido da vida, o destino da alma e as leis invisíveis que orientam o progresso do espírito. Por meio de suas obras, de suas conferências e de seu exemplo de serenidade e dedicação, ele ajudou a ampliar os horizontes do pensamento espiritual, oferecendo reflexões que continuam a inspirar leitores e estudiosos em diversas partes do mundo. Seu legado não se encontra apenas nas páginas de seus livros, mas também na influência silenciosa que suas ideias exercem sobre aqueles que procuram compreender a existência com mais profundidade, responsabilidade e esperança. Discípulo fiel da obra de Allan Kardec, Leon Denis tornou-se um dos grandes continuadores do pensamento espírita, ajudando a manter viva a chama do estudo, da reflexão e da busca sincera pela verdade espiritual. Mesmo após o término de sua jornada na Terra, sua voz continua presente nas páginas que escreveu e nas consciências que suas ideias seguem iluminando. Porque certas vidas não se encerram apenas na história, elas permanecem vivas no pensamento, no conhecimento e na esperança que deixam para as gerações futuras. Através do tempo, as palavras de Leon Denis continuam a atravessar gerações, lembrando à humanidade que a vida não termina no silêncio da morte, mas prossegue em um caminho eterno de aprendizado, de consciência e de evolução do espírito. Porque a verdade que ilumina o espírito nunca deixa de viver. Ao longo de sua vida,
Leon Denis não foi apenas um pensador das questões espirituais, mas também um incansável trabalhador da ideia, dedicado a refletir sobre as grandes perguntas que acompanham a humanidade. Movido por profunda convicção espiritual, dedicou muitos anos ao estudo e à escrita, buscando compreender o sentido da vida, o destino da alma e as leis que orientam o progresso do espírito. Ao longo de décadas de trabalho intelectual, deixou uma série de obras que continuam inspirando leitores em diversas partes do mundo. Entre suas principais obras, destacam-se: Primeira, Giovanna. Publicada em 1880, Giovanna é uma das primeiras obras de Leon Denis e apresenta ao leitor uma narrativa simples, porém profundamente tocante. Neste romance de inspiração espiritual, o autor conduz o leitor pelos caminhos da vida humilde e das experiências que moldam o caráter e a sensibilidade da alma. Através da história de Giovanna, somos convidados a observar como as provas da existência, muitas vezes silenciosas e discretas, participam do amadurecimento moral do ser humano. A personagem enfrenta dificuldades, escolhas e sentimentos que revelam a luta interior presente em todos nós. Com delicadeza e humanidade, Leon Denis mostra que a vida não é apenas uma sucessão de acontecimentos, mas um campo de aprendizado onde o amor, o dever e a perseverança ajudam a construir o progresso do espírito. Assim, mais do que uma simples narrativa, Giovanna se torna um convite à reflexão sobre o sentido das experiências humanas e sobre a força transformadora da esperança, da fé e da confiança no futuro espiritual. Segunda, o progresso. Publicado também em 1880, o progresso apresenta uma reflexão clara e profunda sobre o desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo. Nesta obra, Leon Denis convida o leitor a observar que o verdadeiro progresso não se limita às conquistas materiais, às descobertas científicas ou ao avanço das sociedades. Para o autor, o progresso mais importante é aquele que acontece no interior do ser humano, no aperfeiçoamento do pensamento, do sentimento e da consciência moral. A humanidade avança à medida que aprende a cultivar valores como a justiça, a fraternidade e o respeito entre os homens. Com linguagem simples e ao mesmo tempo elevada, Denis mostra que cada geração participa de um grande movimento de evolução espiritual. As dificuldades da vida, as transformações sociais e até mesmo os desafios da história fazem parte desse processo de amadurecimento coletivo. Assim, o progresso nos convida a compreender que cada pessoa tem também sua responsabilidade nesse caminho, contribuindo, através de suas atitudes e escolhas, para a construção de um mundo mais consciente, mais fraterno e mais iluminado. Terceira, o porquê da vida. Publicado em 1885, O Porquê da Vida é uma obra em que Leon Denis se dedica a examinar algumas das questões mais profundas que acompanham a existência humana. Desde os tempos mais antigos, o ser humano se pergunta sobre a origem da vida, o sentido das dificuldades e o destino que aguarda cada espírito. Com clareza e sensibilidade, o autor procura mostrar que a vida não é fruto do acaso, mas parte de uma ordem maior, regida por leis sábias e justas. Cada experiência vivida, cada alegria e também cada sofrimento possuem um papel no desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. Ao longo de suas reflexões, Denis apresenta a visão espírita sobre a imortalidade da alma e sobre o progresso contínuo do espírito através das diversas etapas da existência. Assim, aquilo que muitas vezes parece incompreensível passa a revelar um propósito mais amplo. Dessa forma, O Porquê da Vida convida o leitor a olhar para a própria existência com mais confiança e serenidade, compreendendo que cada momento vivido participa de um caminho maior de aprendizado, evolução e aperfeiçoamento da alma. Quarta,
Depois da Morte. Publicado em 1889, Depois da Morte é uma das obras mais importantes e conhecidas de Leon Denis. Neste livro profundo e esclarecedor, o autor se dedica a examinar um dos maiores enigmas que sempre acompanharam a humanidade: o destino da alma após o fim da vida física. Com linguagem clara, lógica e ao mesmo tempo profundamente humana, Denis conduz o leitor por uma reflexão ampla sobre a natureza do espírito, a imortalidade da alma e o sentido das experiências vividas na Terra. O autor apresenta argumentos filosóficos, morais e espirituais que buscam demonstrar que a vida não termina com a morte do corpo, mas continua em outra dimensão da existência. Ao longo da obra, são abordados temas fundamentais como a sobrevivência do espírito, a justiça divina, a lei de causa e efeito e o progresso contínuo da alma através das diversas etapas da vida espiritual. Denis também discute as dúvidas, medos e inquietações que naturalmente surgem diante da ideia da morte, oferecendo ao leitor uma visão mais serena e consoladora sobre esse momento inevitável da existência humana. Mais do que explicar o que ocorre após a morte, o autor procura mostrar que compreender essa realidade transforma também a maneira como vivemos no presente. Quando entendemos que a vida continua e que cada ato possui consequências para o futuro espiritual, passamos a olhar para nossas escolhas com maior responsabilidade e consciência. Assim, Depois da Morte não é apenas um estudo sobre o mundo espiritual, mas também um convite à reflexão sobre o valor da vida, sobre o aperfeiçoamento moral e sobre o caminho de evolução que aguarda cada ser humano além das fronteiras da existência material. Quinta, O Caminho Reto. Publicado em 1889, O Caminho Reto é uma obra em que Leon Denis se dedica a refletir sobre a conduta moral do ser humano e sobre os princípios que podem orientar uma vida mais justa, equilibrada e consciente. Diferente de um tratado puramente filosófico, o livro apresenta ensinamentos simples e diretos, voltados para o cotidiano da vida humana. Ao longo de suas páginas, Denis convida o leitor a examinar suas próprias atitudes, pensamentos e sentimentos, mostrando que o verdadeiro progresso espiritual começa no esforço sincero de aprimoramento interior. Cada gesto, cada palavra e cada decisão participam da construção do caráter e do destino de cada pessoa. O autor destaca valores essenciais como a honestidade, a responsabilidade, a disciplina moral, o respeito ao próximo e o cultivo de sentimentos elevados. Para Denis, seguir o caminho reto significa aprender a viver com consciência, procurando agir de acordo com princípios de justiça, bondade e fraternidade. Com linguagem clara e profundamente humana, a obra lembra que a evolução espiritual não depende de grandes feitos extraordinários, mas de escolhas simples e constantes realizadas no dia a dia. Assim, o Caminho Reto apresenta-se como um guia de reflexão moral, convidando o leitor a construir, passo a passo, uma vida mais digna, mais consciente e mais alinhada com os valores espirituais que conduzem ao verdadeiro progresso da alma. Sexta, Cristianismo e Espiritismo. Publicado em 1898, Cristianismo e Espiritismo é uma das obras mais importantes de Leon Denis no campo do pensamento espiritual e filosófico. Neste livro, o autor se dedica a examinar as origens e os ensinamentos do cristianismo primitivo, buscando compreender sua essência moral e espiritual à luz dos princípios do espiritismo. Denis convida o leitor a revisitar os ensinamentos de Jesus, destacando a simplicidade, a pureza e a profundidade da mensagem cristã em seus primeiros tempos. Segundo o autor, o cristianismo nascente era uma doutrina de amor, fraternidade e elevação moral, voltada para a transformação interior do ser humano. Ao longo da obra, o autor analisa também como, ao longo dos séculos, certas interpretações e estruturas institucionais acabaram por modificar
ou obscurecer alguns desses princípios originais. Nesse contexto, Denis apresenta o Espiritismo como uma doutrina que busca recuperar e esclarecer o sentido espiritual das palavras e ensinamentos do Cristo. Com argumentos históricos, filosóficos e morais, o livro propõe uma aproximação entre o cristianismo primitivo e os princípios espíritas, mostrando que ambos se encontram na valorização da vida espiritual, na imortalidade da alma e na lei do progresso moral. Assim, cristianismo e espiritismo se apresenta como uma reflexão profunda sobre a continuidade dos ensinamentos do Cristo e sobre o papel do espiritismo como instrumento de esclarecimento, renovação espiritual e compreensão mais ampla das leis que regem a vida e o destino da alma. Sétima, No Invisível. Publicado em 1903, No Invisível também é uma obra muito importante e profunda de Leon Denis, dedicadas ao estudo das manifestações espirituais e da mediunidade. Neste livro, o autor procura lançar luz sobre aquilo que, por muito tempo, permaneceu envolto em mistério: as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Com base em observações, experiências mediúnicas e reflexões filosóficas, Denis apresenta ao leitor uma análise cuidadosa dos fenômenos espirituais, mostrando que eles não pertencem ao campo do sobrenatural, mas fazem parte das leis naturais que regem a vida espiritual. Ao longo da obra, o autor aborda temas como a mediunidade, a comunicação entre encarnados e desencarnados, a influência dos espíritos sobre o pensamento humano e os cuidados necessários no estudo dessas manifestações. Denis destaca também a importância da disciplina moral, da prudência e do equilíbrio no exercício das faculdades mediúnicas. Mais do que um simples estudo dos fenômenos, No Invisível busca mostrar que o intercâmbio entre os dois planos da vida pode trazer esclarecimento, consolo e ensinamentos valiosos quando orientado por princípios elevados. Assim, a obra convida o leitor a compreender que o universo espiritual está mais próximo da humanidade do que muitas vezes se imagina, e que o conhecimento dessas realidades pode contribuir para ampliar a compreensão da vida, do destino e da evolução da alma. Oitava, O Além e a Sobrevivência do Ser. Publicado em 1905, O Além e a Sobrevivência do Ser é uma obra em que Leon Denis aprofunda suas reflexões sobre a continuidade da vida após a morte e sobre a natureza imortal do espírito. Neste livro, o autor se dedica a examinar, com sensibilidade e clareza, a realidade da vida espiritual e as evidências que apontam para a sobrevivência da alma além da existência material. Ao longo da obra, Denis apresenta reflexões filosóficas e espirituais que procuram responder a uma das maiores inquietações da humanidade: o que acontece ao ser humano após a morte do corpo físico. Para o autor, a morte não representa um fim, mas apenas uma passagem para outra etapa da vida, onde o espírito continua sua jornada de aprendizado e evolução. O livro também aborda relatos e observações relacionados às manifestações espirituais, às comunicações mediúnicas e às experiências que sugerem a presença ativa do mundo espiritual em relação ao mundo material. Denis analisa esses fenômenos com prudência e equilíbrio, buscando demonstrar que a sobrevivência do ser encontra apoio em diversos testemunhos e estudos. Mais do que apresentar argumentos sobre a vida futura, a obra procura despertar no leitor uma nova compreensão sobre o valor da existência presente. Se a vida continua além da morte, cada pensamento, cada ação e cada escolha assumem um significado ainda mais profundo. Assim, O Além e a Sobrevivência do Ser convida o leitor a olhar para a vida com mais serenidade e responsabilidade, compreendendo que o destino do espírito se constrói pouco a pouco, através das experiências e das lições vividas ao longo de sua jornada evolutiva. Nona, O Problema do Ser do Destino e da Dor. Publicado em 1905,
O Problema do Ser, do Destino e da Dor é considerado uma das obras mais profundas e filosóficas de Leon Denis. Neste livro, o autor se dedica a examinar algumas das grandes questões que sempre inquietaram o pensamento humano. Quem somos? Qual é o sentido da vida e por que o sofrimento faz parte da existência? Com uma abordagem ao mesmo tempo filosófica, espiritual e profundamente humanista, Denis procura mostrar que o ser humano não é apenas um corpo passageiro, mas um espírito imortal em processo contínuo de evolução. A vida terrestre representa apenas uma etapa dessa longa jornada, na qual a alma aprende, amadurece e se aperfeiçoa através das experiências vividas. Ao longo da obra, o autor analisa o papel do destino e das leis espirituais que orientam o desenvolvimento da alma. Denis explica que o destino não é fruto do acaso, mas está ligado às escolhas, às ações e às responsabilidades assumidas pelo espírito ao longo de suas diversas existências. Um dos temas centrais do livro é também a compreensão da dor. Para Denis, o sofrimento não deve ser visto apenas como punição ou fatalidade, mas como um instrumento de transformação interior, capaz de despertar a consciência e fortalecer o caráter moral do ser humano. Com reflexões profundas e consoladoras, a obra mostra que a vida possui um propósito elevado e que cada experiência, mesmo as mais difíceis, participa do processo de crescimento espiritual. Assim, o problema do ser, do destino e da dor convida o leitor a olhar para a existência com mais compreensão e esperança, percebendo que, por trás das provas da vida, encontra-se sempre a oportunidade de evolução e de aperfeiçoamento da alma. 10ª Congresso Espírita de Liege, Bélgica. Publicado em 1905, este trabalho reúne reflexões e exposições apresentadas por Leon Denis durante o Congresso Espírita realizado na cidade de Liege, na Bélgica. A obra representa um momento significativo na consolidação e na divulgação do pensamento espírita na Europa, registrando ideias que buscavam fortalecer o estudo sério e responsável da doutrina. Nesse encontro, Denis apresenta reflexões sobre o papel do espiritismo como uma filosofia espiritual capaz de oferecer novas luzes às grandes questões da existência humana. Ele destaca que a doutrina não deve ser compreendida apenas como um conjunto de fenômenos mediúnicos, mas principalmente como um ensinamento moral destinado ao aperfeiçoamento do espírito. Ao longo de suas exposições, o autor ressalta a importância do estudo, da disciplina intelectual e da elevação moral para todos aqueles que se dedicam ao conhecimento espiritual. Para Denis, o verdadeiro valor do espiritismo manifesta-se quando seus princípios são vividos no cotidiano, inspirando atitudes de fraternidade, responsabilidade e respeito entre os seres humanos. A obra também evidencia o esforço de união entre estudiosos e trabalhadores do movimento espírita naquele período, demonstrando o desejo de ampliar o diálogo, a pesquisa e a compreensão das leis espirituais que regem a vida. Assim, Congresso Espírita de Liege, Bélgica, não é apenas o registro de um importante encontro histórico, mas também um testemunho do empenho de Leon Denis em fortalecer o estudo do espiritismo e incentivar uma visão mais consciente, fraterna e espiritualizada da existência. 11ª Joana d'Arc. Publicado em 1910, Joana d'Arc é uma das obras mais marcantes de Leon Denis, dedicada à vida e à missão espiritual de Joan of Arc. Neste livro, o autor procura compreender a trajetória extraordinária da jovem camponesa que, guiada por profunda fé e convicção espiritual, desempenhou um papel decisivo na história da França. Com sensibilidade histórica e espiritual, Denis apresenta Joana não apenas como uma figura heróica da história francesa, mas também como uma alma inspirada por forças superiores. Ele examina os relatos de suas visões, suas vozes interiores e a coragem que demonstrou ao assumir uma missão que parecia impossível para alguém de origem tão simples. Ao longo da obra,
o autor procura mostrar que a vida de Joana d'Arc revela a presença de uma inspiração espiritual que pode orientar e fortalecer o ser humano quando este se dedica a uma causa elevada. Denis analisa também os acontecimentos que levaram ao julgamento e à condenação da jovem, destacando as incompreensões e conflitos que frequentemente acompanham aqueles que se levantam para cumprir uma missão espiritual. Mais do que uma simples biografia histórica, o livro apresenta uma reflexão sobre o papel dos grandes espíritos na evolução da humanidade. Para Denis, certas almas retornam à Terra com tarefas especiais, destinadas a despertar consciências e a impulsionar o progresso moral dos povos. Assim, Joana d'Arc convida o leitor a olhar para a história com uma perspectiva mais profunda, percebendo que, por trás de certos acontecimentos e personagens extraordinários, podem estar presentes forças espirituais que contribuem para orientar o destino coletivo da humanidade. 12ª, O Grande Enigma. Publicado em 1911, O Grande Enigma é uma obra em que Leon Denis se dedica a examinar alguns dos mais profundos mistérios que sempre inquietaram o espírito humano. Ao longo do livro, o autor convida o leitor a refletir sobre as grandes questões da existência, a origem da vida, a natureza da alma e o destino que aguarda o ser humano além da experiência material. Com uma abordagem ao mesmo tempo filosófica e espiritual, Denis procura mostrar que o universo não é fruto do acaso, mas expressão de uma inteligência superior que governa e harmoniza todas as coisas. Nesse contexto, o ser humano aparece como um espírito em evolução, destinado a progredir através das experiências, aprendizados e desafios que a vida apresenta. A obra também aborda a relação entre ciência, filosofia e espiritualidade, destacando que o verdadeiro conhecimento não deve separar essas dimensões, mas procurar integrá-las em uma compreensão mais ampla da realidade. Para Denis, à medida que o pensamento humano avança, novas luzes surgem para esclarecer os antigos enigmas da existência. Ao examinar essas questões com serenidade e profundidade, o autor conduz o leitor a perceber que o chamado grande enigma da vida começa a se esclarecer quando compreendemos a imortalidade da alma, a lei de progresso e a presença de uma ordem moral que orienta o destino de todos os seres. Assim, o grande enigma apresenta-se como uma obra de reflexão e esclarecimento, convidando o leitor a ampliar sua visão da vida e a reconhecer que, por trás dos mistérios da existência, encontra-se um caminho contínuo de evolução, conhecimento e aperfeiçoamento espiritual. 13ª, O Mundo Invisível e a Guerra. Publicado em 1919, logo após o término da devastadora Primeira Guerra Mundial, O Mundo Invisível e a Guerra apresenta uma profunda reflexão de Leon Denis sobre os acontecimentos que marcaram aquele período dramático da história da humanidade. Diante das dores e das perdas provocadas pela guerra, o autor procura compreender esses acontecimentos também à luz das realidades espirituais. Nesta obra, Denis convida o leitor a refletir sobre a influência do mundo invisível nos acontecimentos humanos. Segundo ele, a vida material e a vida espiritual não estão separadas, mas interligadas por leis profundas que orientam a evolução dos indivíduos e das coletividades. O autor examina também como grandes crises históricas podem representar momentos de transformação moral para a humanidade. Embora a guerra traga sofrimento e destruição, Denis sugere que esses acontecimentos também despertam consciências, estimulam reflexões e podem conduzir a uma renovação espiritual dos povos. Ao abordar essas questões com sensibilidade e esperança, o livro procura oferecer consolo àqueles que sofreram com as perdas e as consequências do conflito. Denis lembra que a morte física não interrompe a vida do espírito e que aqueles que partiram continuam sua jornada em outra dimensão da existência. Assim,
O Mundo Invisível e a Guerra apresenta uma visão espiritual dos acontecimentos históricos, convidando o leitor a perceber que, mesmo em meio às provas mais difíceis da humanidade, a vida continua sendo conduzida por leis de progresso, aprendizado e renovação moral. 14ª. O Espiritismo e o Clero Católico. Publicado em 1921, O Espiritismo e o Clero Católico é uma obra em que Leon Denis reflete, com serenidade, sobre as relações entre o Espiritismo e as tradições do cristianismo, especialmente as representadas pela Igreja Católica. Com um olhar calmo e profundo, o autor analisa sem confronto, buscando compreender tanto as diferenças quanto os pontos de aproximação entre essas duas formas de ver a espiritualidade. Ao longo do livro, Denis nos lembra que o Espiritismo não veio para combater a fé, mas para esclarecer aspectos da vida espiritual que por muito tempo permaneceram pouco compreendidos. Para ele, religião e filosofia espiritual não precisam se opor. Elas podem caminhar juntas, elevando o pensamento humano e aproximando o ser humano de uma compreensão mais ampla das leis divinas. O autor também observa que, em diferentes momentos da história, algumas instituições religiosas resistiram às novas ideias espirituais. Ainda assim, Denis destaca que o progresso do conhecimento espiritual faz parte do próprio desenvolvimento da humanidade e que o diálogo respeitoso é sempre um caminho de luz. Com um tom equilibrado e profundamente humano, a obra convida o leitor à reflexão sobre a importância da tolerância, da liberdade de pensamento e do respeito entre diferentes crenças. Assim, o Espiritismo e o Clero Católico se apresenta como um convite à compreensão, mostrando que o verdadeiro propósito do conhecimento espiritual é aproximar os seres humanos da verdade, da fraternidade e do progresso moral. 15ª. Espíritos e Médiuns. Publicado em 1921, Espíritos e Médiuns é uma obra em que Leon Denis se dedica, com profundidade, ao estudo da mediunidade e das relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Neste livro, o autor busca esclarecer fenômenos que, ao longo do tempo, despertaram curiosidade, dúvidas e até mesmo receios no espírito humano. Com uma abordagem cuidadosa e esclarecedora, Denis explica que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em diferentes graus em todos os seres humanos. Segundo ele, essa sensibilidade permite que alguns indivíduos percebam ou transmitam manifestações vindas do mundo invisível, tornando possível o intercâmbio entre espíritos encarnados e desencarnados. Ao longo da obra, o autor também chama a atenção para a importância da disciplina moral, da seriedade e do equilíbrio no exercício da mediunidade. Para Denis, essa faculdade não deve ser usada com leviandade, nem por simples curiosidade, mas compreendida como um instrumento de aprendizado, de esclarecimento e de auxílio espiritual. O livro traz ainda reflexões sobre a influência dos espíritos no pensamento humano e sobre a necessidade de desenvolver discernimento e responsabilidade no estudo desses fenômenos. Assim, Denis orienta o leitor a conduzir essas experiências com prudência, respeito e consciência das leis espirituais. Dessa forma, Espíritos e Médiuns se apresenta como uma obra de orientação e luz, convidando a compreensão de que o contato entre os dois planos da vida exige mais do que interesse intelectual, exige elevação moral, serenidade e um sincero desejo de progresso espiritual. 16ª. Síntese doutrinária. Publicado em 1921, Síntese doutrinária apresenta um esforço de organização e esclarecimento do pensamento espírita, realizado por Leon Denis. Nesta obra, o autor reúne de forma clara e acessível os princípios fundamentais da doutrina, oferecendo ao leitor uma visão ampla dos ensinamentos que orientam o espiritismo. Ao longo do livro, Denis aborda temas essenciais,
como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a lei de evolução espiritual e as relações entre o mundo material e o mundo invisível. Com uma linguagem simples e didática, ele apresenta essas ideias de forma organizada, facilitando a compreensão dos fundamentos que sustentam o pensamento espírita. A obra também destaca o papel da moral na vida humana, lembrando que o verdadeiro valor do espiritismo não está apenas no conhecimento teórico, mas principalmente na transformação interior que seus ensinamentos podem inspirar. Para Denis, compreender as leis espirituais deve conduzir o ser humano a uma vida mais consciente, mais fraterna e mais responsável. Ao sintetizar esses princípios, o autor mostra que o espiritismo se apresenta como uma filosofia espiritual, voltada ao progresso da humanidade, oferecendo esclarecimento sobre o sentido da vida e sobre o destino do espírito. Assim, Síntese Doutrinária se revela como uma obra de orientação e reflexão, convidando o leitor a aprofundar seu entendimento das leis espirituais e a reconhecer que o verdadeiro conhecimento se manifesta quando é colocado a serviço da elevação moral e do bem comum. 17ª. O Espiritismo na Arte. Publicado em 1922. O Espiritismo na Arte é uma obra em que Leon Denis reflete sobre a relação entre a inspiração artística e o mundo espiritual. Neste livro, o autor mostra que a arte, em suas diversas formas, pode se tornar um meio de expressão das realidades mais profundas da alma humana. Para Denis, a verdadeira arte não se limita à beleza exterior, nem apenas à habilidade técnica. Ela nasce, sobretudo, da sensibilidade espiritual do artista e de sua capacidade de perceber e traduzir sentimentos elevados, ideias nobres e inspirações que, muitas vezes, têm origem em planos mais sutis da existência. Ao longo da obra, o autor examina como grandes criações da literatura, da música, da pintura e da escultura podem refletir essa influência espiritual. Em muitos casos, segundo Denis, os artistas atuam como intérpretes de inspirações que ultrapassam os limites da vida material, revelando aspectos mais profundos da realidade espiritual. O livro também convida o leitor a perceber que a arte tem um papel essencial na elevação moral e intelectual da humanidade. Quando inspirada por ideais elevados, ela desperta emoções nobres, amplia a sensibilidade humana e aproxima o espírito das verdades espirituais. Assim, o Espiritismo na Arte apresenta uma visão inspiradora, mostrando que a arte pode se tornar um caminho de expressão espiritual e um instrumento de elevação da consciência humana. 18ª. O Espiritismo e as Forças Radiantes. Publicado em 1923, O Espiritismo e as Forças Radiantes é uma obra em que Leon Denis procura examinar as novas descobertas científicas de seu tempo e suas possíveis relações com os princípios espirituais. No início do século XX, diversos avanços da ciência começaram a revelar a existência de energias invisíveis e radiações que transformavam a compreensão da matéria e do universo. Nesse contexto, Denis convida o leitor a refletir sobre como essas descobertas poderiam abrir novos caminhos para compreender as forças sutis que atuam na natureza e na própria vida humana. Para ele, o progresso da ciência não contradiz a realidade espiritual, mas pode, pouco a pouco, contribuir para esclarecer aspectos que antes eram considerados misteriosos. Ao longo da obra, o autor sugere que o universo é muito mais amplo e complexo do que aquilo que os sentidos físicos conseguem perceber. Assim como existem energias invisíveis atuando no mundo material, também existem forças espirituais que participam da organização e do equilíbrio da vida. Denis procura mostrar que, à medida que o conhecimento científico avança, torna-se possível estabelecer pontes entre a investigação científica e a compreensão espiritual da existência.
Essa aproximação pode ajudar a ampliar a visão humana sobre a natureza da vida e do universo. Assim, o Espiritismo e as forças radiantes apresentam uma reflexão interessante sobre o diálogo entre ciência e espiritualidade, convidando o leitor a perceber que o progresso do conhecimento pode conduzir a uma compreensão cada vez mais profunda das leis que regem tanto o mundo visível quanto o invisível. 19ª. Socialismo e Espiritismo. Publicado em 1924, Socialismo e Espiritismo é uma obra em que Leon Denis reflete sobre as questões sociais que marcavam profundamente o início do século XX. Em um período de intensos debates sobre justiça social, desigualdade e organização das sociedades humanas, o autor procura examinar essas questões à luz dos princípios espirituais. Neste livro, Denis analisa as ideias do socialismo que buscavam promover maior igualdade entre os homens e melhorar as condições de vida das populações. Ao mesmo tempo, ele procura mostrar que qualquer transformação social duradoura precisa também considerar o aperfeiçoamento moral e espiritual do ser humano. Para Denis, as reformas materiais e sociais são importantes, mas não são suficientes por si mesmas. O verdadeiro progresso da humanidade depende também da transformação interior das pessoas, do desenvolvimento da fraternidade e do reconhecimento de que todos os seres humanos fazem parte de uma mesma família espiritual. Ao longo da obra, o autor defende que os ensinamentos do Espiritismo podem contribuir para essa renovação moral da sociedade, inspirando valores como solidariedade, responsabilidade e respeito entre os indivíduos. Assim, Socialismo e Espiritismo apresentam uma reflexão sobre a relação entre as questões sociais e a evolução espiritual da humanidade, mostrando que a construção de uma sociedade mais justa exige não apenas mudanças externas, mas também o crescimento moral e consciente de cada ser humano. 20ª. Congresso Espírita Internacional de Paris. Publicado em 1925, Congresso Espírita Internacional de Paris reúne reflexões e exposições apresentadas por Leon Denis durante o importante encontro espírita realizado na cidade de Paris. Esse congresso marcou um momento significativo para o movimento espírita internacional, reunindo estudiosos, pesquisadores e trabalhadores dedicados ao estudo das realidades espirituais. Nesta obra, Denis destaca a importância do diálogo entre diferentes grupos e correntes de pensamento que buscavam compreender e aprofundar os ensinamentos do Espiritismo. Para ele, encontros como esse representam oportunidades valiosas para compartilhar experiências, fortalecer estudos e ampliar a divulgação dos princípios espirituais. Ao longo de suas reflexões, o autor enfatiza que o Espiritismo deve ser estudado com seriedade, equilíbrio e responsabilidade. Mais do que fenômenos ou manifestações extraordinárias, Denis lembra que a doutrina possui um profundo conteúdo moral, destinado a orientar o progresso espiritual da humanidade. O livro também transmite uma mensagem de esperança e de união, destacando que o conhecimento espiritual pode aproximar os povos e contribuir para a construção de uma humanidade mais fraterna e consciente de seu destino espiritual. Assim, Congresso Espírita Internacional de Paris representa não apenas o registro de um encontro importante do movimento espírita, mas também um testemunho do esforço contínuo de Leon Denis em promover o estudo, a união e a elevação moral através dos ensinamentos espirituais. 21ª obra: O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Publicado em 1927, esta é uma das obras mais originais e profundas de Leon Denis. Neste livro, o autor volta seu olhar para as antigas tradições espirituais dos povos celtas, buscando compreender como essas culturas já possuíam uma percepção sensível da realidade espiritual, muito antes das filosofias modernas.
Denis examina crenças, símbolos e tradições transmitidas ao longo das gerações, mostrando que muitas dessas ideias revelam uma profunda intuição sobre a imortalidade da alma e sobre a existência de um mundo invisível em constante relação com a vida humana. Ao longo da obra, o autor sugere que essas tradições não devem ser vistas apenas como lendas ou mitologias, mas como expressões da sensibilidade espiritual de povos que buscavam compreender os mistérios da vida e da morte. Denis também nos mostra que existe uma continuidade entre essas antigas percepções e os princípios do Espiritismo. Para ele, ao longo da história, diferentes culturas receberam inspirações que apontam para as mesmas verdades fundamentais sobre a sobrevivência da alma e o progresso espiritual. Assim, o gênio céltico e o mundo invisível nos convida a olhar para o passado com novos olhos, percebendo que muitas tradições antigas guardam valiosas intuições sobre a natureza espiritual da existência e sobre a profunda ligação entre o mundo visível e o invisível. 22ª obra. Catecismo Espírita. Publicado em 1928, esta obra representa uma das últimas contribuições literárias de Leon Denis ao estudo e à divulgação do Espiritismo. Neste livro, o autor apresenta, de forma simples, clara e organizada, os princípios fundamentais da doutrina, facilitando a compreensão de todos aqueles que desejam iniciar ou aprofundar seus conhecimentos sobre as realidades espirituais. Inspirando-se no formato de perguntas e respostas, Denis organiza os ensinamentos de maneira didática, permitindo que o leitor acompanhe, gradualmente, os principais conceitos do pensamento espírita. Assim, temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o progresso espiritual são apresentados com clareza e objetividade. A obra também possui um caráter educativo e moral, mostrando que o verdadeiro propósito do conhecimento espiritual é orientar o ser humano em seu caminho de aperfeiçoamento interior. Para Denis, compreender as leis espirituais deve conduzir o indivíduo a uma vida mais responsável, mais fraterna e mais respeitosa com a vida. Ao reunir, de forma acessível, os fundamentos da doutrina, o autor oferece ao leitor um verdadeiro guia de estudo, facilitando o contato com os ensinamentos espíritas e com a visão espiritual da existência. Assim, Catecismo Espírita encerra a série de obras de Leon Denis, com um espírito de síntese e clareza, convidando cada leitor a refletir sobre sua própria jornada espiritual e a buscar, por meio do conhecimento e da vivência moral, o caminho do progresso e da elevação da alma. Assim se desenha a impressionante trajetória literária de Leon Denis. Ao longo de quase 50 anos de trabalho intelectual e espiritual, suas obras acompanharam não apenas o amadurecimento de seu pensamento, mas também o desenvolvimento de uma visão mais ampla sobre o destino humano. Cada livro representa uma etapa dessa jornada de reflexão, estudo e dedicação ao esclarecimento espiritual. Em suas páginas, encontramos questionamentos profundos, respostas consoladoras e convites constantes à elevação moral do ser humano. Mais do que obras filosóficas, esses escritos tornaram-se verdadeiros instrumentos de orientação para todos aqueles que buscam compreender o sentido da vida, o valor das experiências humanas e a continuidade da existência, além da morte. Ao reunir reflexões sobre a alma, a justiça divina, o progresso espiritual e o destino da humanidade, Leon Denis deixou um legado literário que continua a inspirar leitores em diferentes partes do mundo. Seus livros permanecem como faróis de pensamento e esperança,
convidando cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada e sobre o papel que cada espírito desempenha na construção de um futuro mais consciente e fraterno. Na história do pensamento espírita, poucos nomes se destacam com tanta profundidade quanto o de Leon Denis, discípulo intelectual de Allan Kardec. Ele dedicou grande parte de sua vida a continuar e aprofundar os estudos iniciados no século XIX, com inteligência clara, espírito investigativo e profunda sensibilidade humana. Denis tornou-se uma das vozes mais respeitadas do movimento espírita. Enquanto Kardec organizou as bases da doutrina, Leon Denis contribuiu para expandir e desenvolver suas reflexões filosóficas, morais e espirituais. Suas obras ajudaram a esclarecer muitos aspectos da vida espiritual e ofereceram novas perspectivas sobre o destino da alma e o progresso da humanidade. Mas talvez sua maior contribuição tenha sido a forma profundamente humana com que abordou essas questões. Em seus escritos, encontramos não apenas raciocínio filosófico, mas também consolo, esperança e confiança nas possibilidades de evolução do espírito. Por essa razão, Leon Denis é reconhecido como um dos grandes continuadores do pensamento espírita, deixando um legado que permanece vivo até os dias de hoje. Que essas reflexões não terminem aqui, que elas sigam com você, em seus pensamentos, em suas escolhas e em sua jornada interior. Se este conteúdo trouxe luz ao seu caminho, permaneça conosco e continue avançando na busca pelo conhecimento, pela consciência e pela verdade espiritual.